A paz, igreja, a paz das pessoas que estão aqui. Quando o pastor me convidou para trazer a palavra, eu já tinha alguns estudos por causa do seminário que eu feito. Eu pensei, vai ser moleza, né? Eu já tenho tudo pronto lá. E comecei a mexer nos meus estudos. E cada palavra que eu pegava, cada livro que eu abria, Deus falava, não é esse, não é esse, não é isso que eu quero falar. E é a tal coisa, né? A gente sempre é ministrado primeiro para depois ministrar os outros. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre raiz de amargura. A gente vai fazer o estudo, eu vou falar algumas coisas, a gente vai correr um pouquinho na Bíblia e depois vocês vão entender o porquê que Deus fez com que eu trouxesse essa palavra hoje. Então, eu vou pedir para que vocês, quem tem em casa, e as pessoas que estão aqui também, abram a Bíblia lá em Hebreus 12, versículo 15. Amém? Todo mundo achou? Então, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nessa pequena passagem, Deus ele me mostrou muitas coisas. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos um pouquinho agora, para que a gente venha fazer uma oração bem rápida, para que Deus venha verdadeiramente falar conosco nessa noite. Pai, seguindo a sua obediência, Senhor, eu li a sua palavra, Deus. E eu peço que nesse momento, Senhor, que não seja eu a vir falar, Senhor, que não seja não sejam as minhas palavras, Pai, mas que sejam as palavras diretas do seu trono, Pai. Que fluam águas vivas nesse lugar, Senhor, e que elas possam transbordar, Pai, alcançando aqueles que o Senhor quer alcançar através dessa palavra. Não deixe que a minha pessoa, o meu eu, venha atrapalhar o seu mover, Senhor Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, eu fui procurar o significado do que é amargura. Lá no dicionário, amargura, ela vem, é originada da palavra amargo, que vem do latim amaricus, que significa tristeza ou angústia. Ela quer dizer aflição, amargura dos dias difíceis, quer dizer severo, né, que é aquela qualidade de quando a pessoa ela é intransigente, então ela é muito severa, é uma pessoa que ela tem amargura. Sabor amargo, amargor, excesso de sofrimento e desamparo. Na Bíblia, o significado, quando ela vem falar sobre a amargura, sobre a raiz da amargura, ela sempre traz a palavra fel, que quer dizer ruim e amargo. Então, essa aplicação prática, ela nos leva a entender que a amargura é algo difícil de conviver, é algo insuportável. A raiz de amargura, ela pode produzir um fruto amargo. Sendo assim, quando uma pessoa tem uma amargura no coração, geralmente as suas atitudes elas são amargas, né? Você não, às vezes a pessoa está lá, você está perto de uma pessoa feliz e de uma pessoa triste, a pessoa feliz ela te levanta, ela te coloca para cima, ela demonstra felicidade. Agora, quando você está perto de uma pessoa que ela tem uma raiz de amargura no coração, palavra nenhuma boa sai da boca dela. Sempre nada está bom, aconteceu alguma coisa, não porque é só comigo, não porque... Né? Então, assim, quando a pessoa ela tem essa raiz de amargura, essas palavras elas também acabam contaminando as pessoas que estão ao redor dela. Porque você está feliz, está, né, alegre com alguma coisa que aconteceu com você, ou, né, a pessoa realmente está ali carregando a essência de Cristo no coração, e a pessoa que está amargurada, ela começa a te contaminar. Ela começa a dizer que não está bom, que não é assim, que é de uma outra forma. E eu até tenho um testemunho a respeito disso. Eu trabalhava num lugar, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E tinha uma pessoa lá dentro que ninguém gostava dela. E era o meu primeiro contato com ela. E de tantas pessoas falarem, não, porque ela não presta, não, porque ela tem que sair, porque... E na época eu não era convertida ainda. Essa contaminação de má palavras dessas pessoas, das atitudes que elas tinham com aquela que precisava de ajuda, fez com que eu me contaminasse. E nós acabamos montando uma situação, acabamos
não vou usar a palavra difamar, mas começamos a não falar coisas boas sobre essa pessoa. Então, eu acabei sendo contaminada por aquele grupo de pessoas que não gostavam daquela certa pessoa. Então, quando você tem uma raiz de amargura, você tem uma tristeza no teu coração, você acaba contaminando aqueles que estão ao seu redor. Assim como você também, quando tem a alegria, a essência de Deus, o amor, ele acaba também contaminando, né? Então, como que a amargura ela chega aos nossos corações? Ela pode vir quando nós sofremos alguma derrota, quando nós sofremos perdas de um ente querido, quando uma expectativa ela não é atingida. Pode ser também algo mal resolvido dentro do coração, que uma pessoa fica ali ressentindo, fica guardando aquele dissabor da vida, né, com aquilo. E eu vou pedir para quem puder, quem não tiver, não tem problema que eu vou ler, abrir a Bíblia lá em Efésios 4:31. Lá em Efésios 4:31, ele nos diz o seguinte. Vamos ver aqui. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoar-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Em outras traduções dizia assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se fosse o nosso pastor aqui, eu ia falar para você olhar para o seu irmão do lado e perguntar qual foi a primeira palavra que lá em Efésios 4:31 ele nos diz. Do que a gente tem que se livrar? De toda amargura, né? E por que nós chamamos de raiz de amargura? Ela é chamada de amargura porque quando ela é alimentada, ela traz outros males graves junto com ela. Ela traz indignação, ela traz ira, ela traz gritaria, ela traz calúnia, ela traz maldade. Uma passagem assim bem clássica que a gente pode ver na Bíblia, aonde a raiz de amargura ela se implantou e ali ela ficou, foi na passagem na história de Caim e Abel, né? Abel chegou a Deus, deu a sua melhor oferta, né? Matou o seu bezerro mais gordo, tirou a sua colheita melhor e ofereceu a Deus. E Caim ele não teve esse mesmo cuidado com Deus. Então Deus não recebeu aquela oferta que ele deu. E o que aconteceu com Caim? Caim ficou com raiva de Abel e começou a alimentar aquela amargura dentro dele, até que ele foi tomado por maldade e acabou matando seu irmão. Né? Até lá em Gênesis 4, 3, versículo 3 e 5 diz assim: quando Caim viu que Deus aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou a dele, então ficou irado e começou a permitir que a raiz da amargura crescesse em seu coração. Já em Gênesis 4, 6, 7, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, será que Caim tivesse dado ouvidos para Deus, será que ele teria matado seu irmão? Será que se ele tivesse se arrependido, tivesse confessado, tivesse pedido perdão para Deus, Deus não iria limpar o coração dele e aquela amargura ela iria embora? Será que a história não poderia ter sido diferente? Se ele não tivesse alimentado aquela raiz de amargura? E a gente pode ver também, né, nos versos seguintes de Gênesis, que os descendentes de Caim, eles acabaram ficando com essa maldade no coração, né? Eles acabaram sendo descendentes dessa raiz de amargura que tinha no coração de Caim. E outra passagem também que a gente pode estar vendo as consequências da raiz de amargura é na história de Nabal. Quando Nabal ele morre, depois de sentir uma amargura muito forte em seu coração. Lá em 1 Samuel 25, 26... 25 do 36 ao 38, vai contar um pouquinho para a gente como que ele se sentiu quando ele teve, né? Ele começou a alimentar essa amargura e o que aconteceu com ele. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado.
E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Então, nessa história conta, né, que Davi ele recebeu alguns pastores de Nabal na casa dele, e ele ofereceu o que eles estavam precisando naquele momento. Né? E quando Davi precisou que Nabal fizesse, né, que tivesse essa mesma camaradagem com ele, Nabal foi arrogante e disse que ele não ia fazer e ponto. E Davi, ele ficou tão furioso, ele se irou tanto, ele começou a alimentar, começou a nascer uma amargura no coração dele, que ele prometeu que ele ia matar Nabal, ia matar toda a família dele. Só que quando Abigail, sabendo de toda essa situação, né, do que tinha acontecido, Abigail ela foi tomada por Deus, né, o seu coração. E o que ela fez? Ela honrou Davi. Né? Ela escolheu alguns presentes, pediu para que alguns servos levassem até Davi como pedidos de desculpa, como pedido de perdão, né, pelo que o marido tinha feito. E logo em seguida ela foi conversar com Davi. E foi explicar a situação de Davi, foi se humilhar para Davi, foi pedir perdão para Davi pelo que o marido tinha feito. E lá ela explicou que o marido realmente era arrogante, que era da personalidade de ser daquela forma, mas que ele desculpasse, né? Que ele tomasse de compaixão, que ele pudesse perdoar o esposo dela. E foi o que Davi fez. Davi não alimentou aquela amargura. Pelo discurso que Abigail teve, Davi perdoou Nabal. Só que quando Abigail voltou para casa, né, naquela noite, Nabal estava fazendo uma festa, estava rindo, estava bêbado, e ela não quis contar o que aconteceu. Ela esperou com que ele acordasse no dia seguinte e estivesse sóbrio para ela contar o que aconteceu. E no que ela contou para Nabal ele foi tomado pela amargura, porque como ele era uma pessoa muito arrogante naquela época, os homens eles não podiam ser defendidos por mulheres, porque senão manchava a honra deles, né? A mulher ela tinha que ser realmente submissa ao homem. Então ele se sentiu humilhado pelo que a mulher fez. A mulher jamais poderia ter ido lá e ter pedido desculpas para Davi por ele. Mas ele não deu o braço a torcer. E o que aconteceu? Ele começou a alimentar essa raiz de amargura. Né? Deixa eu ver aqui. Acabei me perdendo um pouco na história. Então, daí lá na passagem diz assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como banquete de rei. Ele estava alegre o bastante bêbado. E ela não falou nada até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, Abigail contou do seu encontro com Davi e da conversa que tiveram. Nabal, assim que soube do ocorrido, sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então, Nabal, ele só morreu 10 dias depois que ele conversou com a esposa. Porque ele ficou durante todo esse tempo se remoendo, se ferindo, se machucando. E acabou falecendo. Nabal era insensato, grosso, orgulhoso. Quando ele sabe o perigo que corria e que foi salvo pela mulher, lhe foi como uma grande humilhação. Então, é importante notar que a raiz da amargura ela nunca anda sozinha, né? Ela sempre traz com ela outros sintomas que acabam contaminando. Vou ler de novo para vocês aqui em Hebreus 12:15. Examinando diligentemente que para nenhum homem fracasse da graça que Deus... Examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Então, quem se afasta de Deus, ela tem uma inclinação para alimentar a amargura, né? Então, segundo a Bíblia, em Deuteronômios, ele nos diz assim: cuidem que não haja dentre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, a raiz de amargura, ela nasce e cresce no coração quando a gente se tira do centro de Deus. Né? Quando a gente acaba valorizando aquele sentimento nosso, a gente acaba se tornando egoísta e acaba esquecendo de Deus. Né? E
esse egoísmo nos afasta do centro de Deus, é onde a amargura ela brota. Lá em Efésios 31, novamente, toda amargura, a ira, cólera, tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Então, aqui é uma passagem onde deixa claro tudo que acompanha a amargura, né? Então, todos esses frutos da raiz da amargura eles ficam grandes no nosso coração. Como que a gente retira essa raiz da amargura do nosso coração? A gente tem que estar sempre com foco em Jesus, porque Jesus ele também foi machucado, ele começou a querer ter uma amargura no coração e ele não deixou se vencer por isso, né? Então veja, olha os motivos que Jesus teve para ser uma pessoa amargurada, para alimentar essa raiz dentro do coração. Pedro negou, Judas traiu, os discípulos decepcionaram ele, os abandonaram, entre outras coisas que durante o ministério ele foi passando. Sem contar que quando ele estava lá crucificado para ser morto, né, ele perdoou. Ele podia muito bem deixar que a amargura entrasse no coração dele, que amaldiçoar aquelas pessoas que estavam machucando, mas ele não fez isso. Ele perdoou. Por isso, para que nós possamos vencer certas situações que podem levantar a raiz da amargura, que podem alimentar essa raiz da amargura no nosso coração, a gente só tem que estar buscando forças em Jesus, amando com o amor que ele amou. Portanto, visto também, né, assim como Cristo, ele não alimentou aquela raiz de amargura, porque ele também pensava nas pessoas que o rodeavam, como que ele ia mostrar para as pessoas que ele era o escolhido, que ele era o Filho de Deus, que ele veio para amar o mundo, se ele começasse a xingar as pessoas, se ele começasse a amaldiçoar as pessoas, assim somos nós também. Como que a gente quer mostrar para aquele irmão que não é da igreja, ou para aquela pessoa que está afastada, se nós não damos o testemunho da nossa vida, se nós somos pessoas amarguradas, se nós guardamos rancores no nosso coração, né, se a gente não sabe liberar perdão, se a gente não sabe perdoar, se a gente não sabe pedir o perdão, né, se a gente não sabe se humilhar perante a Deus e confessar que a gente está machucado, que a gente está amargurado, que tal pessoa nos machucou, como que a gente vai dar, que bom testemunho a gente vai dar da essência de Cristo no nosso coração? Então, ele diz, somente o amor e o perdão têm a força suficiente para limpar todo o coração de toda a raiz de amargura. E, felizmente, a palavra de Deus nos dá a orientação correta. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 4, 32 e 5, do 1 ao 2. Então, para que essa amargura ela não venha ser plantada no nosso coração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. Então, o arrependimento, confessar os nossos pecados a Deus e a quem for preciso, pedir perdão e liberar perdão também. Nós já falamos aqui um pouquinho que Nabal ele não teria morrido de tanta amargura caso ele tivesse reconhecido o erro dele, né? Pois o amargurado ele continuará rejeitando a Deus em sua vida enquanto não for curado pelo perdão e tiver um coração sincero. Lá em Tiago 5,16 diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. E só para encerrar, eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo. Eu vou contar com o consentimento do meu esposo, porque eu acho que a gente Deus não permite que a gente passe por certas situações, vença essas situações e deixe fique ali quietinho sem poder edificar vidas. Eu acho que faz uns 12, 13 anos que a gente está junto, então algumas pessoas já conhecem a história do meu marido. Né, nós não éramos da igreja. Ele sim foi criado numa casa evangélica. Minha sogra é cristã, a família inteira dela é. Mas ele não era. E a gente acabou se conhecendo, e a gente acabou se envolvendo. E ele tinha problemas com o alcoolismo e com outros vícios. O tempo foi passando, demorou 9 anos para ele ser liberto. Aconteceu assim algo inusitado
quando Deus trouxe a mudança para a nossa vida, porque a gente nunca tinha brigado de se agredir fisicamente. Normalmente eu sempre fui mais bocuda, então eu sempre falava, eu xingava, eu gritava, e ele ficava ali na dele. E nesse dia, eu acho que os dois estavam tão no ápice da situação, que ele chegou muito bêbado em casa, e eu comecei a cobrá-lo. E a gente quebrou praticamente a casa inteira. Ele jogando os meus perfumes, então foi desde vaso sanitário, a porta, tudo. E naquele dia, ele parou a crise dele, ele deitou na sala, foi dormir, e eu falei que eu não queria mais. Falei assim, não, Deus, eu não aceito, são 9 anos de sofrimento. Eu não aceito mais essa situação na minha vida. E eu não era cristã ainda. Eu não sabia nem orar, eu não sabia nem conversar com Deus, porque eu rezava. Eu rezava um Pai Nosso, eu rezava um Santo Anjo, eu rezava uma Ave Maria, e eu achava que eu estava orando, que eu estava conversando com Deus. E naquela noite Deus fez com que eu conhecesse quem é Ele. Eu me emociono não por lembrar o que aconteceu, mas pelo que Deus fez na nossa vida depois daquilo. Eu me ajoelhei no chão e me tranquei com os 2 meninos no quarto. Eu me ajoelhei no chão e eu conversei com Deus. E eu falei, Deus, eu não quero mais. Então, o Senhor acabe com a minha vida, ou o Senhor acabe com a vida dele, ou o Senhor coloque uma pessoa igual a ele, para que ele me deixe em paz e eu possa viver a minha vida e cada um vai viver a sua. Ou o Senhor também me mate, mas eu não quero mais essa situação. E comecei a arrumar as minhas coisas. E eu já tinha algumas pessoas do local onde eu trabalhava, já conheciam a nossa história. E uma pessoa falou assim, não, Marcela, eu tenho a minha casa lá, você venha com as crianças, ele não vai nem saber aonde você vai estar morando, não precisa nem trazer a roupa venha com a roupa do corpo, não traga nada, traga você e as crianças. E mesmo assim eu arrumei as minhas coisas. E saí para trabalhar. E acabei não levando as minhas coisas. Só que daí eu lá no meu trabalho, eu pensava assim, não, se ele bebeu tudo que ele bebeu, eu vou voltar para casa às 5h30, 6 horas, ele não vai estar lá mais. Eu vou pegar minhas coisas e vou vir embora. Só que não foi isso que aconteceu. Eu voltei para casa e ele estava sentado no sofá. E não era aquela pessoa que eu tinha conhecido há 9 anos. Naquele dia ele me contou que ele foi para a igreja, ele aceitou Jesus. E Deus fez uma obra completa na nossa vida, a partir daquele dia. E a nossa vida ela realmente se transformou da água para o vinho. Desde então, ele nunca tinha colocado mais nem um gole de álcool na boca, ele não tinha mais usado as coisas que ele costumava usar. Só que ano passado, devido a uma situação na minha família, algumas pessoas aqui também já sabem, o meu pai veio morar com a gente, então mexeu com toda a estabilidade da minha família. E nós éramos, lá na outra igreja que nós estávamos, nós éramos líderes do Ministério de Casais. Então, assim, a gente tinha que ser o exemplo, E até então não tinha nada que desaprovasse isso. E nós estávamos nos preparando nessa época, entre março, abril e maio, para participar de um encontro de casais onde a gente estava indo trabalhar, que a gente trabalhava todos os anos. E não estava dando certo. Que quando você participa, a pessoa que vai trabalhar, ela também precisa disponibilizar um valor para estar ajudando o ministério, com as despesas de alimentação, estadia. E a gente estava guardando aquele dinheiro. E a minha irmã, ela não conseguiu juntar a parte dela lá para as despesas do meu pai em casa, que na época a gente tinha uma pessoa que cuidava do meu pai, e eu acabei tirando aquele valor para sanar uma outra situação. E estava chegando o dia, a gente não conseguia valor, e ele já há algum tempo, amor, preciso falar com você, vamos conversar? E daí, cada vez que ele falava, vamos conversar, me dava uma coisa no coração. Eu falei assim, não quero conversar. Não, agora não dá, depois a gente conversa, depois a gente vê. E no final de semana que era para a gente ir para o encontro, para trabalhar, acabou não dando certo. E daí nós estávamos só eu e ele em casa, os meninos estavam dormindo na minha sogra. E eu cheguei cansada numa sexta-feira do serviço e fui deitar, Ele me convidou para assistir um filme, a gente sempre assistia filme deitado na cama. Falei assim, então vamos lá deitar, vamos assistir. Só que eu sempre durmo, então eu já estava tão cansada que eu virei para o lado e eu já estava pronta para dormir. E daí ele veio, me abraçou e falou assim, a gente pode conversar agora? Isso daí vem um pensamento assim, não quero conversar, não quero.
Mas nunca, jamais passou pela minha cabeça qual seria a conversa. Eu tinha N situações, não, porque eu sei que ele voltou a beber, porque... E daí eu falei assim, você voltou a aprontar de novo, né? E ele aprontar, eu falei assim, você bebeu, você usou droga de novo, né? Dele, não. É muito pior que isso. Nossa, daí ali já foi uma facada no meu coração, né? E já fazia uns 2 meses que ele queria conversar comigo e eu sempre protelando. E eu não queria, e eu não deixava. E aquela noite ele me confessou. O Espírito Santo incomodou o coração dele durante todo esse tempo. Não era para a gente ter ido para aquele encontro, era para a gente ter aquela conversa. E foi um momento muito difícil para mim, porque todas as conversas que eu tinha com algumas pessoas, que as pessoas vinham me contar algo parecido, eu falava, não, se for comigo, eu esquartejo. Esquartejo, coloco dentro de uma panela de pressão, largo no rio. E eu não agi dessa forma quando ele me confessou. Ele me abraçou, quando ele falou que tinha sido algo pior, ele contou o que aconteceu, né? Resumindo a história, ele confessou que ele tinha me traído. De uma forma, assim, muito complicada, muito grave. E eu fiquei 3 meses, eu já estava há algum tempo sem frequentar a igreja, porque a gente tinha saído da outra igreja, a gente não tinha achado nenhuma igreja que né, pudesse se encaixar, nada agradava, nada dava certo. E a gente estava buscando. Então, sem realmente ir para a igreja, já fazia praticamente 1 ano. E eu me afastei cada vez mais. Eu me afastei da presença de Deus. Então, a minha vida era só chorar. Eu passei 3 meses chorando. Eu não falava com ele. Eu só respondia sim, não, talvez, vamos, não vamos. Foi um momento muito difícil, que foi quando a gente veio para a tenda. Quando a gente veio visitar a tenda, estava tendo um encontro com Deus. E nós fomos no encontro com Deus. E até um pouco antes da gente ir para o encontro, a gente conversou tudo. Eu abafei aquele sentimento, aquela dor dentro do meu coração e tentei agir normalmente. E lá no encontro, quando foi para ministrar, quando a gente recebeu a ministração, né, de cura, o Espírito Santo falou muito comigo. Porque eu pensava que eu já estava curada, que aquilo não me dominava mais, e muito pelo contrário, porque cada vez que eu tinha a oportunidade de falar sobre aquilo com alguém, eu fazia questão de falar. Eu falava, eu amaldiçoava ele, eu xingava, e quando o Espírito Santo tocou no meu coração dizendo, você precisa liberar perdão, o inimigo ele é tão sujo que ele veio no meu ouvido, nossa, mas eu não vou liberar perdão, como que eu vou falar mal dele para os outros depois? Se eu perdoar ele, eu nunca mais vou poder falar mal dele. Eu nunca mais vou poder contar o que aconteceu. E nessa, Deus falou poderosamente comigo. Deus falou assim, filha, se eu vier hoje, você fica e ele vai. Não porque ele pecou, não porque ele te traiu, não. Porque ele fez o que era correto perante os meus olhos. Ele confessou e ele te pediu perdão. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, né? Eu falei assim, não, mas não pode. Não pode, porque foi ele que errou. Como assim? Ele vai e eu vou ficar. Só que a raiz da amargura já estava plantada no meu coração. E naquele momento, Deus me libertou. Deus tirou aquilo de dentro de mim. Quando eu confessei para Deus que realmente eu estava amargurada, que realmente eu estava machucada, eu confessei perante Deus, eu pedi perdão pelo sentimento que eu estava sentindo. E eu liberei o perdão para o meu marido naquele momento. Não justificando o que ele fez. Não justificando. Mas eu acredito assim, que quando a gente tem um passado, quando você tem um desvio, né, de conduta, de personalidade, e quando você faz coisas erradas, Deus ele te perdoa. Todas as vezes, inúmeras vezes, infinitas vezes, porque o amor dele é sobrenatural, o amor dele é incondicional. Só que isso não nos dá o direito de fazer de novo. Né? Eu quero que vocês entendam que não é isso que eu quero falar, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que não importa se você peque, se você caiu de novo, porque a gente é pecador, a gente é falho. O único santo foi Jesus.
A gente vai cair quantas vezes forem necessárias para que a gente levante e aprenda que não é esse caminho, não é por aqui que eu vou. Não é esse caminho que eu tenho que tomar. Não é isso que vai me levar a ter a essência de Cristo no coração. Não é isso que vai me levar para o céu. Independente se eu for batizado, se eu confessei que eu creio em Jesus, e fui e desci as águas, independente de tudo isso. Eu tinha isso. Eu já era batizada, tanto nas águas, era batizada pelo Espírito Santo. E se Deus tivesse vindo naquele momento, eu não ia subir, eu ia ficar. E aquele que me machucou ia. Por quê? Porque eu estava com o meu coração machucado. Então, eu não quero justificar que o que ele fez, porque se ele fizer mais vezes, você vai perdoar. Não sei. Creio que ele não vai fazer mais vezes, porque eu acho que quando você faz e Deus mostra a verdade, a gente sabe das consequências. Independente se Deus perdoou ou não, vai ter consequência. Porque você fez. Então, tudo que a gente planta, de bom ou de ruim, a gente vai colher. Então, não é para esse lado que eu quero levar a coisa. Mas, eu quero dizer para vocês que a partir do momento que tiver uma confissão, que tiver um pedido de perdão, que tiver uma liberação de perdão, você começou o teu processo. E ele não vai sair da noite para o dia. E eu sou prova viva disso. Porque, às vezes, acontece alguma coisa, o pensamento já quer voltar. Não, mas eu tenho que ser tratada como rainha. Olha o que ele fez. E não é isso. A gente não tem que ficar jogando na cara. Se a gente colocou os pés de Deus, se a gente colocou lá na cruz, a gente tem que esquecer. O inimigo vai tentar pôr isso de novo no teu coração? Vai, com toda certeza. Porque é uma feridinha que você tem ali. E é ali que ele vai cutucar. Nós temos que ter o discernimento de falar, não, eu não quero. Não, eu já esqueci. Não, eu já larguei. Não, isso não me pertence mais. Isso nunca me pertenceu, porque isso não é de Deus. Então, era isso que eu queria falar para vocês na noite de hoje. Que a gente possa, descobrir qual é o motivo da nossa raiz de amargura. Que a gente possa confessar, que a gente possa perdoar, que a gente possa dar o primeiro passo para que o processo aconteça. Que o processo de libertação ele só acontece quando a gente dá o primeiro passo. E eu vou falar para vocês que ele é longo, ele não é curto, não. Tem que estar totalmente, quase que inconstantemente na presença de Deus. Amém. Glória a Deus.